Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz, evangelista, e a partir de agora apresentarei o Palestina Acontece aqui pelas suas YS 751, frequência modulada estéreo 104.9 Palestina FM, empurrando muita alegria e informação para os quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.com.br e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Hoje, terça-feira, 1º de junho do ano da graça de 2021, primeiro dia do mês de junho, celebra-se aí o dia da imprensa, entre aspas ou sem aspas. Vamos saber disso já já, porque vamos bater papo hoje com o professor, jornalista, marqueteiro e promotor também de festas, historiador Valdir Montenegro Júnior, que vai falar sobre a imprensa do Brasil e do mundo. Muito boa noite, Valdir Montenegro. Boa noite, André Luiz. Boa noite, ouvintes da Palestina FM. Realmente, hoje é um dia muito importante, porque, como temos costume dizer, a imprensa é o quarto poder, né, de qualquer nação. É muito importante o dia da imprensa para que todos nós possamos ter liberdade para trabalharmos com tranquilidade. Vamos tratar disso, se essa liberdade realmente existe nos dias de hoje, né? No mundo avançado político que nós estamos vivenciando no mundo, nem sempre alguns políticos têm essa flexibilidade, mas essa é uma história para outro dia. Eu quero fazer aqui, Valdir, o que eu gosto de fazer todos os dias, que Deus colocou no meu coração, que é pregar, propagar e apregoar o Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia. E para isso eu vou aqui de Bíblia Online. E na noite de hoje, a Bíblia Online sorteou. Cadê? Vamos ver. Epa, me perdi aqui, como foi? Deixa eu botar aqui primeiro no fundo musical. Mas, como eu vinha dizendo, na noite de hoje, a Bíblia Online sorteou. A Bíblia Online sorteou o livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 3, e também o livro de São Lucas, Dr. Lucas, capítulo número 6, versículo 47 e 48. Isaías 55, 3 diz assim, ó: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E ainda São Lucas 6, versículo 47 e 48 diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Meu querido e minha querida, eu quero que você entenda que no mundo espiritual, no mundo cristão, a rocha é Jesus. A fé é a sua casa. Se você não firmar a sua fé na rocha, a sua fé não perpetuará. Fé quer dizer acreditar. Rocha é Jesus Cristo de Nazaré, a rocha eternal. Que nesta noite você possa entender que assim como aqueles que edificam a sua casa sobre rocha, cavam um buraco e fincam as estruturas dela na rocha, assim também você tem que fazer com Jesus, com a sua fé. Porque a tentação, as bandejas, os mal-prazeres serão lhe oferecidos dia a dia e constantemente pelas hostes satânicas. E você precisa estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus vai dar sustentação para a sua fé. Jesus vai dar sustentação para o seu acreditar. Que nessa noite você possa entender isso. E não queira construir sua casa em cima de banco de areia, que com o mover dos ventos, leva os grãos para outros lugares e a sua casa pode vir a cair.
Que nessa noite você possa professar Jesus como seu único e suficiente Salvador e querer receber a graça, que é o favor imerecido de Deus. Ok, como falamos antes, nós estamos aqui com o jornalista, professor, historiador Valdir Montenegro. Eu já quero abraçar aqui Ivan Clesto, que está lá em Massachusetts, no promissor estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos da América, na cidade de Everett, né? Grande Ivan, boa noite, meu querido. Edson Pedro Edinho, lá em Salvador, lá em Lauro de Freitas, um grande abraço. Alain Mendes, lá na Suíça francesa, um grande abraço, meu primo Alain Mendes. Também um abraço a Bob Matos, lá na Gotham City, lá na ilha de Manhattan, em New York City. Seu Egito Carneiro, Dona Dalva, lá na cidade de Orlando, e também a Edinaldo Miranda em Orlando. Mandou um abraço também para Dilival Martins, Dona Ivana, lá em Lauro de Freitas. Passei pelo escritório Bar agora e deixei por lá Marcelo Farias, José Alberão de Souza, o Elton Rodrigues, o tio de Ubadias, né? E daqui a pouco deve chegar por lá o Teco, o Orlando Ramos, toda essa galera massa, o Claudinho e esse pessoal que sempre frequenta ali o escritório e faz a alegria da galera. Certo? Deixa eu já transferir aqui a câmera da live para Valdir Montenegro. E Valdir, como a gente sabe, o dia da imprensa, como você já falou. Felipe Freitas, um grande abraço, meu querido. Obrigado pela sua audiência. Fica ligado aí que você que é aspirante a comunicador, o Valdir Montenegro vai dar uma aula aqui agora, viu? Se ligue. Existe uma frase, eu separei aqui, que é de Eça de Queiroz, que ele diz assim, ó: a imprensa é composta de duas ordens, de periódicos ou políticos. E os políticos, né? Periódicos, os noticiosos e também os políticos. Essa de Queiroz escreveu. Queria que você comentasse, né? Essa frase do Essa de Queiroz, que quando ele fala que a imprensa é composta de duas ordens, de periódicos, os noticiosos, né? E os políticos. E o que nós temos muito visto hoje em dia são manchetes noticiosas, né? Na verdade, você tem que contextualizar a época que ele disse isso. Então, na época que ele disse isso, realmente tinha essas duas divisões. Mas, se você levar, vamos dizer assim, mais profundamente, você vai ver que praticamente não existe o noticioso que não tem uma tendência política, de acordo com quem está bancando aquele órgão de imprensa. Então, nós tivemos aqui no Brasil os Diários Associados, que foram os maiores conglomerados, rádio, TV e jornal, um dos primeiros a abraçar as três áreas praticamente no Brasil todo, com Assis Chateaubriand, mas ele tinha um interesse político por trás, ele recebia dos poderes públicos para noticiar aquilo que interessava ao poder público. É o que nós chamamos na linguagem jornalística de imprensa chapa branca, né? Então, não só estou falando no nível de Brasil. Em geral, né? Mas isso acontece em nível de estado, em nível de município e por aí afora. Então, o jornal completamente isento, ele não existe. Agora, tem aquele jornal que, como tínhamos no Brasil e no mundo, jornais como New York Times, né, dos Estados Unidos, que era referência. Isso até há pouco tempo. Formei em jornalismo em 84, nós tínhamos o New York Times como uma referência mundial. Nós tínhamos o jornal
o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o próprio Correio Brasiliense, que era falar em Correio Brasiliense, o Correio Brasiliense é da sua época, você viu o Correio Brasiliense nascer, ou quando você ingressou nas fileiras jornalistas, já existiu o Correio Brasiliense? Já, o Correio Brasiliense, eu cheguei em Brasília em 15 de janeiro de 71, Brasília tinha 10 anos, e o Correio Brasiliense foi fundado em 1960, justamente por Juscelino Kubitschek, com Assis Chateaubriand. Né? Então já existia há 10 anos o Correio Brasiliense em Brasília. Mesmo não tendo ainda essa expressão, entre aspas, a nível nacional, mas o Correio Brasiliense dita ainda a informação, principalmente a informação política da nossa nação. Sim, principalmente no Distrito Federal. Ainda é uma referência como era o Jornal à Tarde aqui na Bahia, o Estado de Minas, em Belo Horizonte, etc. Só que, ultimamente, André, a gente tem observado que tanto o Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, que a gente tinha, para nós estudantes de comunicação social, era a referência do jornal mais isento do país. Em 88, quando eu ainda trabalhava na Câmara dos Deputados, e no gabinete, quando eu tive acesso a um anteprojeto da Constituição, que eu li lá um inciso que acabava com o diploma do jornalista, mas se você fosse olhar o pé da letra, 18 profissões praticamente iriam acabar as faculdades, porque qualquer pessoa poderia exercer aquelas profissões. Então nós fizemos, eu fiz uma emenda à Constituição, quando eu procurei o relator, que era o Bernardo Cabral, ele me informou que ele não tinha percebido essa interpretação, né, que acabava não só com o diploma de jornalista, como de relações públicas, publicitário, de história, geografia, muitos cursos da área, principalmente de humanas. Então, quando eu peguei um deputado de Brasília, e nessa época apenas uma assinatura de um deputado ou um senador constituinte era necessário para dar entrada na secretaria da Constituinte, um professor Mozart, que foi inclusive o professor na faculdade, ele que era o secretário da Constituinte, uma assinatura apenas bastava. Só que o que nós fizemos? Eles criaram um neologismo chamado apoiamento daquela emenda, daquela proposição. Então, eu saí pegando o deputado de Brasília que assinou essa emenda, era o deputado Valmir Campelo. Então, eu saí pegando, conversando de gabinete com deputados, com senadores, e mostrando a eles que do jeito que estava no anteprojeto, iria prejudicar a profissão de jornalista e mais 18 profissões da área de humanas. Então, quando eu tinha 16 assinaturas desse projeto, desse anteprojeto, dessa emenda supressiva que tirava do escopo do anteprojeto aquele inciso e colocaria o inciso que nós redigimos, quando eu tinha 16, eu procurei o senador Humberto Lucena, que era o presidente do Senado, e ele concordou com as minhas argumentações, e quando eu pedi a ele se ele poderia assinar a emenda do deputado Valmir Campelo, ele, sabiamente, e um pouco de vaidade do senador, que o senador, vamos dizer assim, se acha superior ao deputado, né, de certa forma, mais ou menos isso da história. Então ele disse: meu filho, mas eu sou o senador da República e presidente do Senado Federal, se não uma emenda de um deputado, ele se sentiu humilhado, perguntando a ele isso. Eu falei: ô senador, e se eu fizer uma, o senhor encabeça, o senhor assina? Imediatamente. Então, pedi a ele emprestar a máquina de escrever dele. Que naquele tempo ainda era a Olivetti? A IBM, né? A elétrica, né? Na sala dele era IBM elétrica, nos gabinetes era a Facite elétrica. Aí eu só fiz transcrever, ele assinou. Aí eu já guardei a emenda do deputado Valmir Campelo e saí conversando com os deputados, senadores, pegamos 64 assinaturas de deputados e senadores.
teve um do Mato Grosso, um senador, que não queria assinar nenhuma nem a outra, queria uma proposição, somente ele assinando. Eu falei, me empresta a sua máquina, e assim foi feito. Então foi a única emenda da Constituição de 88 que teve mais de 70 assinaturas, que já tinha 16 de uma, 64 da outra. Agora, Valdir, isso é interessante, você fazer essa narrativa, porque muita gente que chegou ontem, está chegando agora, está querendo chegar, acha que as coisas aconteceram assim, ao acaso, alguém chegou, estralou o dedo, aconteceu. E isso é importante, você está narrando esse fato, que você foi o propulsor da provocação e tudo isso aí. Inclusive, até hoje eu tenho... O idealizador, na verdade, né? Eu que fiz a proposição, inclusive eu que dei entrada na Secretaria da Constituinte, dos 3 pedidos. Desse senador que só quis assinar sozinho, o de Mato Grosso, não recordo agora o nome dele, desse outro assinado, encabeçado pelo senador Humberto Lucena, e o outro encabeçado pelo deputado Valmir Campelo do Distrito Federal. Então, os 3 eu que dei entrada, o protocolo está comigo até hoje. E, para nossa grata satisfação, quando saiu, foi publicada, foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88, o meu texto saiu lá no inciso 13º do artigo 5º, né, que é livre o exercício profissional, ofício, etc. e tal, observada a legislação em vigor, ou seja, aquelas profissões que já tinham uma legislação que permanecesse. Né? Então, do jeito que estava escrito, qualquer pessoa, como hoje, está funcionando. Para derrubar essa parte aí. Né? Porque tudo aquilo que qualquer estudante, qualquer concurseiro tem estudado, não só o pessoal da área do direito, como concurseiros para as mais variadas áreas, que estuda a nossa Constituição, o direito constitucional, o que tinha na Constituição de 88, pode esquecer, porque já foi completamente vamos dizer atropelada, assim, deturpada, atropelada. Então, está lá no inciso 13º, qualquer um tem acesso aí pela internet, ou em livro, a Constituição em papel. É livre exercício profissional, ofício, não sei o que e tal, observando a legislação em vigor. Passado um tempo, eu saí da Câmara dos Deputados, que o deputado que eu trabalhava não foi reeleito, eu era assessor de um deputado, e nessa época de uma deputada, perdão, eu fui assessor de 3 deputados, 2 homens e uma deputada, mulher, e eu fui trabalhar na General Motors do Brasil. Me permita, um parênteses, só para mandar um abraço para o seu Paulo Sérgio Cruz, Paulo Bradesco, que está nos assistindo nesse momento, e também Levi Martins. Então, quando eu fui trabalhar, logo em seguida, fui convidado para trabalhar como especialista em relações governamentais da General Motors do Brasil, entrou um diretor novo, porque aos 65 anos, como era também no Supremo, o funcionário da General Motors, ele é automaticamente aposentado. Então, o nosso diretor estava completando 65 anos e assumiu um novo diretor, e que esse novo diretor era de São Paulo, não conhecia Brasília. E nisso pediu até que eu fizesse a programação de visitas, que ele queria passar 3 dias em Brasília e visitando deputados e senadores. E me deu carta branca para eu escolher quem que ele iria visitar. Eu sem saber o que ele queria tratar, mas assim o fizemos, e a primeira audiência foi com o presidente do Senado. E nessa oportunidade, eu agradeci a ele, né, porque tinha saído na Constituição aquela emenda que ele também tinha participado com assinatura, e aí ele me contou, o próprio Humberto Lucena, na presença do diretor novo e do gerente da General Motors de Brasília, que ele sofreu uma pressão muito grande da família Frias, proprietários da Folha de São Paulo. E o senador Mário Covas, que tinha feito essa emenda, me confidenciou também que ele não tinha prestado atenção, que tinha sido a família Frias que tinha feito a emenda para ele, e ele só foi o signatário, vamos dizer assim, e só fez assinar. E ele concordou, inclusive, a tirar. Tanto que o Mário Covas concordou a tirar, Humberto Cabral, quando eu falei, perdão, o Cabral, que era o deputado
relator da Constituinte, né, ele só teria que ouvir o senador Mário Covas, e ele aceitou que realmente, da forma que estava redigido aquele texto, aquele inciso, iria prejudicar 18 profissões. Só que, posteriormente, na década de 90, se não me engano, final da década de 90, alguém fez uma interpelação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes acabou com o diploma de jornalista. Tanto que muitas faculdades hoje tiveram que fechar as portas, inclusive a que eu formei no CEUB, que eu fiz os 3 cursos oferecidos pelo CEUB. Eu primeiro fiz Relações Públicas, depois fiz Jornalismo e depois fiz Publicidade e Propaganda, fiz as 3 áreas. Então, muitas faculdades, para que eu fazer faculdade se eu não preciso de faculdade para exercer a profissão? Então, hoje está aberto, qualquer pessoa. Mas, jornalista. Mas a história atual revela que quem não fez a faculdade e está enganjado nesse esquema aí, dizendo que é jornalista, fazendo de qualquer jeito, está fazendo muita coisa errada. Muita coisa. Eu, por exemplo, eu não sou formado em jornalismo. Eu me considero um comunicando. Não sou nem... Não é um comunicador. Você meramente. Você comunica com a massa. Porque a rádio, você não tem nem como... Você tem uma noção de quantas pessoas nesse momento estão ouvindo as ondas sonoras, como se diz, os 4 cantos do mundo. Né? Principalmente com a rede mundial. A rede mundial. Então, com certeza, vai ter um baiano, um bicaraense lá no Japão. Nós estamos aqui com Ivan Clériston. Ivan Clériston está nos assistindo lá de Massachusetts. Pois é, então, né? Quantos companheiros... Alan está assistindo lá da França. Da Suíça. Suíça francesa. Para você ver, inclusive, no encontro que nós fazíamos até o ano 2019, né, o encontro dos filhos amigos de Bicaraí, na City, aqui na cidade, nós colocamos na camiseta, em qualquer lugar do mundo existe um de nós. Exatamente. Qualquer lugar do mundo que você vá, tem alguém filho de Bicaraí por lá. E realmente Bicaraí exporta para o mundo todo. Valdir, a frase que diz que a imprensa é o 4º poder, você acha que se configura realmente como um 4º poder efetivo? Não, é o 4º poder, continua sendo o 4º poder. Agora, esse 4º poder, ele vem tendo, vamos dizer assim, uma posição mais... tímida? Não, é mais descarada mesmo. É mais descarada, porque muitas vezes no meio daquela matéria, vamos dizer assim... Então me permita. A do jornal dizia mais ou menos o que é que o jornalista poderia fazer, escrever isso ou aquilo. Hoje não. Hoje, se você é da Folha de São Paulo, você é contra alguém. Se você é do outro jornal, você é a favor de alguém. Então, isso está muito escancarado. Deturpado, né? Deturpado. Da mesma forma, André, infelizmente isso acontece em todas as profissões. Nós temos médicos e médicos, temos jornalistas e jornalistas. Agora, se você faz uma coluna no jornal ou um comentário, você tenha na televisão X, você é responsável por aquela coluna. Então, você me permita citar aqui uma frase que não é minha, vou logo dizer, a frase tem dono, é a função da imprensa por Abbott Joseph Liberty. Ele diz, a função da imprensa na sociedade é informar, mas seu papel na sociedade é ganhar dinheiro. Sim. Agora, preste atenção. Tem aquele jornalista, o profissional de verdade, que ele ganha pelo trabalho que ele executa. E nós temos também aquele jornalista que... Aí eu me desculpe, mas eu não dou nenhum termo de jornalista. É aquele que, por exemplo, usa do meio de comunicação para levar vantagem em alguma coisa. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui vizinho, na cidade de Tabuna, um colega que ele falava mal de uma empresa, de uma clínica, mas ele criava a notícia falando mal, dizendo que a pessoa tinha tido... Eu vou dar nome aos bois, a clínica do Dr. Rui Cunha, né, de York, que fulano ficou cego, não sei o quê. Mas tudo invenção dele, ele não tinha provas.
Então, o doutor Rui Cunha, obviamente, como um médico conceituado, entrou na justiça e ele teve que pagar. Inclusive, ele pagou cadeia algumas vezes. Mas ele tinha essa mania de falar mal ou do político ou da empresa para depois ir lá vender facilidade. Entendeu? Aqui em Bicaraí existe sujeitos inescrupulosos dessa maneira, desse tipo, que vai oferecer o serviço ao cidadão, à cidadã, não quer, aí ele começa a futucar podres para poder buscar um espaçozinho na sombra que aquela pessoa conquistou. Isso eu chamo de mau caratismo. É mau caratismo, canalice. Canalice. Não é? O cara não tem escrúpulo algum. E nós temos alguns exemplos desse aqui. Tem alguns até que se dá bem com isso aí. Ah, sim. Né? Até todo malandro. Inclusive, eu estou fazendo um programa eu acredito que eu responsável de oposição, e fui sondado, eu falei, não tem interesse. Oxi, rapaz, não tenho interesse. Nem hoje, nem agora, nem nunca, nem com ela, nem com ele, nem com ninguém. Porque é bom ser oposição. Eu conheço É bom fazer um programa dando voz ao povo. Me permita, antes que eu esqueça, a população da Praça Cera Araújo, eu vou usar o poder, diz que o mundo sem imprensa é um mundo amordaçado, né? Então a Praça Cera Araújo continua lá com os bancos destruídos por ação de vandalismo. E foi vandalismo mesmo. Eles sabem quem foi, que foi vandalismo. E a Secretaria de Infraestrutura continua a insistir a dar as costas para o problema, como se o problema não fosse deles. A exemplo da Praça Cera Araújo com os bancos desbagaçados, os quebra-mola falta pintar, a faixa de pedestre. E nós temos cobrado isso aqui todos os dias, e tem gente que faz biquinho. Não é? Na verdade, exatamente, na minha opinião, aí é a minha opinião pessoal, eu acho que, como você vem fazendo com relação à praça, em relação aos quebra-molas, são coisas necessárias. Né? Eu não sei qual a prioridade do município, os recursos ou as condições, mas, de qualquer forma, enquanto não pintar o quebra-mola, a obrigação em relação a solicitar benefício. Em relação enquanto não arrumar a praça, é solicitar o benefício. Aí, enquanto jornalismo investigativo, em relação a recursos, eu acho que não vai fazer cócega não, porque circulou mais de 4 milhões no mês de maio em Bicaraí, né? Segundo o BB Arrecadações. Eu estou dizendo, é um tipo de jornalismo que eu faço aqui, que eu vou buscar. Então está aqui o BB Arrecadações dizendo que eles estão dizendo, não sou eu. Né? Eu, inclusive, eu sofri muito aqui em Bicaraí quando eu fazia o jornal impresso, o Palestra, como você deve ter acompanhado um bom tempo, era um jornal político, né? Fazia oposição. Agora, tudo que eu falava, eu estava calçado com documento. Esse é o trabalho. Tanto que eu nunca sofri nenhum processo. Esse é o trabalho. Eu nunca sofri nenhum Você processo. não pode falar nada do seu ímpeto, né? Baseado em documentos. Porque o prefeito tal, o vereador tal, está se vendendo, está comprando, recebeu isso, aquilo, outro. Eu jamais falaria, como eu fiz, eu assinava o jornal, eu sou editor do jornal, eu era o fotógrafo, era editor, era o diagramador, era tudo. Então, eu sou responsável pelo jornal. E, inclusive, só tinha aqui em Bicaraí, registrado, conforme a legislação da imprensa, o jornal Palestra e o jornal em Bicaraí, jornal de Geraldo Marcelino. Correio de Bicaraí. Correio de Bicaraí, que era registrado no cartório, conforme a legislação. Me permita um parênteses, porque Sandra Regina está pedindo um alô, grande alô para Sandra Regina. Nininha Oliveira, um grande abraço também, minha querida Nininha Oliveira. Né? Eu estava com o telefone desligado aqui, também estou me falando aqui, eu já liguei, hein? Estava desligado, verdade. Valdir, falar nesses jornais, Ibicaraí sempre teve veículos frondosos, vamos dizer assim, que deu grandes frutos. O Palestra, a Justiça de Palestra, Carneiro. Isso que eu ia falar, eu lembro aqui, ó, do Palestra, Correio de Bicaraí, a Justiça a Gazeta, aí que o pessoal chamava de A Gaveta. Um abraço pro meu querido Olinto Baracate Habib. Né? Também a Justiça de São Luís do Carneiro. Teve aqui a Folha da Região, a Voz, né? A Voz, o Trombone, né? Nós tivemos aqui dezenas de jornais
que tiveram uma periodicidade e que infelizmente tiveram que, vamos dizer assim, abandonar Alô, boa noite. as suas edições. Isso ocorre, André, normalmente por duas razões. Uma é Oi. que é muito caro se fazer jornal, sempre foi muito caro. Então você tem que ter o apoio, Vou te colocar no ar, você tem que peraí, vender peraí. o apoio Fica para aí. o comércio, né? Para o comércio, Peraí. para poder manter o jornal, a impressão, a diagramação, toda a parafernália que envolve um jornal. Então, Valdir, muitas vezes, você não tem o apoio, vamos dizer assim, do comércio. Então, me permita abrir só um parênteses mais uma vez. Apoio público, né? Me permita, nós estamos com um ouvinte na linha, o nosso querido Maradona, repórter nacional e internacional. Alô, boa noite, Maradona. Obrigado, Maradona. Você realmente é muita gentileza sua que você, minha mãe, para eu atravessar ali a Avenida São Vicente de Paula, quando a BR passava por dentro da cidade, minha mãe só deixava eu atravessar a rua pegando a sua mão, porque você era bem mais velho, você já jogava a bola lá no Sulino Teixeira, né? Então, eu me considero, não diria um amigo de infância, mas que você nasceu primeiro do que eu. Mas você me ensinou os primeiros passos, né, como andar aqui em Micaraí. E graças a Deus, não só você, como sua família, Ailton, que foi meu colega, inclusive, um técnico de contabilidade na Academia de Educação Montenegro, e toda a família, João, todos os seus irmãos, seus sobrinhos, são meus amigos, sua mãe. Dona Velina deve estar ouvindo. Se ela transmitisse a ela, se ela não estiver ouvindo nesse momento, um grande abraço. Você sabe, nós não temos o hábito de estar um na casa do outro todos os dias. Principalmente nesse período agora, né? Principalmente agora. Mas você sabe a admiração que eu sempre tive pelo seu pai, né? Seu saudoso pai, que foi vereador, vice-prefeito várias vezes. Grande desportista. E nosso amigo. Você sabe disso, e toda a família, temos uma amizade aí de muitos anos. Inclusive, todos vocês estudaram na Academia de Educação Montenegro. Não sei se você frequentou todas as aulas, que você fugia para brincar na quadra, né? Você de vez em quando matava a aula para ir brincar. Ou na quadra, ou no Campinho das Freiras. Lembra do Campinho das Freiras? Que depois você ia chupar laranja e cana lá na chácara da academia? Ele disse que ia na ruinha namorar nas aulas vagas. Pois é, para você ver, na época se chamava até ruinha de Lourinho, né? É muito tempo atrás, hein? Haja janeiro. Como é Maradona? Não entendi. A namorada dele era Marilene. Ah, valeu. Maradona, obrigado pela sua ligação, meu querido, viu? Em vez de estudar, ele fugia para ir namorar na ruinha. Na ruinha. É brincadeira, Maradona. Mas você inclusive, seu saudoso pai, Tá falando. mesmo de... Valeu, Maradona, abração. Mas eu gostaria de lembrar que o saudoso pai de... O senhor Raimundo Esteves. Nosso querido Maradona, ele, já com a idade avançada, ele sentou na academia e foi estudar. Ele foi fazer técnico de contabilidade na academia. Então, eu acho muito importante, não tem, André, não tem, vamos dizer assim, idade para você adquirir conhecimento, para que você, não só o conhecimento acadêmico, como o conhecimento da vida. Você aprendeu uma nova profissão, aprendeu um novo ofício, né? De acordo com a necessidade, de acordo com o desenrolar. Né? Verdade, não existe tempo, né? Não existe tempo. Valdir, o jornalista River Fênix, ele escreveu dizendo o seguinte: infelizmente a imprensa procura o lado mal da história e aprende que tudo termina sendo superficial. Você tem que se tornar o que eles querem para que eles se beneficiem.
Você concorda com isso? De jeito Eu acho nenhum. que são algumas pessoas maldosas que se rendem a essas práticas, né? Inclusive, André, é uma área que realmente dá dinheiro. Você botar tragédia... Sou eu que não consigo ganhar esse dinheiro. Não, botar Não tragédia... concordo com tudo também que querem. Botar tragédia, botar, como eu vejo em alguns blogs, até mesmo nas redes sociais, tem um acidente, muitas vezes o passageiro ou o motorista está com a cabeça decepada e as pessoas vão lá, tiram foto, faz vídeo e coloca nas redes sociais. Saqueando. Isso para mim é uma aberração, porque é uma falta de respeito para com o morto, né, com Os parentes. que muitas vezes até vão saquear a carga e esquece até de dar socorro para o motorista do caminhão. Verdade. O cara está ali agonizando e ninguém lembra de ligar para o SAMU, para a ambulância, ou sei lá o quê, para dar um socorro. Vai saquear a carga. Achando, André, que é outro absurdo. Aí quando eu falo de políticos, não é só o político. Inclusive, eu morei 22 anos em Brasília, e Brasília é completamente alheia e diferente do que se passa nas esplanadas. nos noticiários normalmente políticos. Porque normalmente o cara fala bem assim, manda pra Brasília, ladrão, manda pra lá. Não, o pessoal fala, Brasília só tem ladrão. E é absoluto. Muitas vezes vocês dos estados é que manda ladrão para lá. Que elege os bandidos. Que elege os bandidos. Muitas vezes ele só chega terça-feira e sai na quinta. Você pode comprar o Correio Brasiliense ou o Jornal de Brasília, que são os dois jornais, maiores jornais mais antigos do Distrito Federal, você vai ver que nem para batizar de boneca deputado é convidado em Brasília. Ninguém conhece. Ninguém conhece. São 513, nem eles se conhecem. Nem eles se conhecem. Como eu tenho um bottom da Associação Brasileira de Relações Públicas, e ele tem as iniciais, a BRP, e ele é bem dourado. Quantos deputados me confundiam Com o deputado. Me cumprimentava como se deputado eu fosse. Né? Então, aí eu ficava até constrangido. Aí eu chegava e dizia, não, deputado, eu sou assessor, não sou deputado. Por falar dos mal... Mas só concluindo aí. Então, por exemplo, aqui na região, são meus amigos, etc. Mas tem um blog que, quando você liga o notebook, o celular, o pinga computador, sangue. Começa a pingar sangue. Aqui pinga sangue na bancada. Aí eu achava que era por causa do nome do blog, né? Que era o Vermelhinho, com meus amigos. Aí surgiu o Verdinho. Eu falei, poxa, o Verdinho vai falar da natureza, do meio ambiente, etc. Nossa O senhora, sangue é mais grosso. corre mais Tá sangue. vertendo mais sangue. São dois órgãos da imprensa que todos dois O vertedor é maior. são radialistas, amigos meus de Itabuna. Conceituados na cidade Mas de Itabuna, né? eu não dou conta de fazer. Agora, você pega um blog desse e um outro que coloca só assuntos sérios, seja a área que for, que ele se proponha, política, economia... Eu não sei se você tem conhecimento. Claro, o que pinga sangue tem mais acesso. Audiência. O povo gosta de tragédia. Olha, inclusive, André, isso, quando fala sobre isso, eu me recordo de isso aconteceu aqui em Bicaraí. Um jovem de Bicaraí que faleceu num acidente, né, a família toda daqui, e pegaram fotografias, botaram na tela do computador de uma casa comercial. Rapaz, aí é... Então, veio a mãe do jovem, que tinha o quê? Uma semana, ou 15 dias, que fosse mês, perdido o seu filho, né? Que você perder pai e mãe é doloroso, André. Você perder um filho deve ser muito mais doloroso. E aí, quando ela chega na casa comercial para comprar, para adquirir um objeto, está a foto do filho transfigurado na proteção literal no computador. Maldade, então, né? Isso mau é gosto, mau agouro. Mau agouro, sadismo terrível. Terrível. Eu não dou conta. Eu não faço. Não tem dinheiro. E outra, não tem dinheiro que faça eu publicar esse tipo de coisa. E peço, aproveitando que eu sei que o seu programa tem uma audiência muito grande, vamos respeitar, gente. Quando tiver um acidente, um morto, seja de faca, de tiro, não importa o motivo. Morreu por aquele objeto. Pronto.
não precisa dar detalhes, abrir. Teve ali um jovem, um motoboy ali na rodoviária, eu ia passando mais ou menos uma meia hora depois do fato, a polícia já estava lá, e eu vi um movimento, o povo começando a chegar. Aí um policial, muito amigo nosso, né? Você sabe que nós fizemos, tanto eu como você, fizemos parte do Conselho de Segurança Pública do município. Verdade. O policial disse, não, agora, se você quiser ir lá tirar foto lá do corpo, está à sua disposição. Eu falei, de jeito nenhum. O papai levou acho que 7, 8, sei lá quantos tiros. O que me importa? Se um tiro já é o suficiente. 8 tiros. Para quê? Sair mostrando cada buraco. Eu falei, não dou essa notícia. Não dou. Não tem como que faça eu mudar de opinião. Agora, tem aquelas pessoas, inclusive sempre me perguntavam, qual é a área, a editoria do jornal, seja ele televisivo, jornal impresso ou rádio, difusão, que você não gosta de cobrir. É polícia. Não gosta de... Se um editor me botar para cobrir polícia, eu peço demissão na hora. Não me ponha, não. Porque é forte. Agora, o que eu mais gosto, política, nacional, estadual e municipal. Agora, se eu botar para fazer de economia, eu não entendo de economia, mas vou procurar saber. E outro, que isso é uma verdade absoluta do jornalista, é você ouvir um lado e ouvir o outro. E deixar falar. Não, exatamente. Porque tem gente que não deixa. Não, com certeza. Inclusive, nós estamos vendo aí uma série aí que está terrível. Mas tudo bem. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O Nelson Rodrigues, ele fala dos criminosos do adjetivo. Ele é polêmico, o Nelson Rodrigues, né? E ele escreveu o seguinte: nós da imprensa somos uns criminosos do adjetivo, com a mais eufórica das irresponsabilidades, chamamos de ilustre, de insigne e de formidável qualquer borra-botas. Exatamente. Acontece muito isso. A pessoa chama logo de doutor. Doutor, excelência. A pessoa nem sabe que, de um modo geral, o doutor não é um título acadêmico, como você bem sabe. É um mestrado, doutorado, pós. Aqui nós temos doutora Larene, Deise Larene, né? Doutora em educação. Em educação. E hoje nós temos várias. Nós temos uma doutoranda, a professora Jailma, em matemática. Nós temos também não sei se ela já concluiu o curso, a Patrícia Benevides também. É doutoranda também, né? Patrícia Benevides. Temos vários. Em Bicaraí, realmente, em todas as áreas praticamente, tem um doutorando, doutores. É verdade. Inclusive tem uma filha de Bicaraí, que eu não a conheço pessoalmente, mas é neta do saudoso Manuel Araújo, né, que é doutora em uma especialidade da agronomia do cacau. Então ela roda esse mundo todo, dando palestras, é cientista. Nós temos uma outra doutora também em bacias hidrográficas, que é parente da família Trindes, é tia de Guilherme, prima de Guilherme. Pois é. Que mora, doutora Joana. Inclusive, é leitora do nosso blog, do seu blog. Exatamente. Na academia. Com grandes teses, viu, na área de bacias hidrográficas. Eu não recordo o nome dessa jovem, Ana Lúcia, Ana alguma coisa, a filha do nosso amigo Ionildo Guedes. Rapaz, Ana Lena. Ana Lena, ela assume idade. Em língua inglesa. Que Ibicaraí não sonha a representatividade mundial. Ô Valdir, me permita, eu não sei se ela já voltou dos Estados Unidos, ela estava em Boston, fazendo MBA ou alguma coisa em Harvard. Né? Não, ela ficou lá um tempo. Universidade, já disse tudo, né? Só em passar na porta dessa universidade, você já só tem 100 e tantos prêmios Nobel em todas as áreas, química, matemática, tudo. medicina, etc.
literatura, etc. Inclusive eu conheço um jovem, conheço os pais dele, ele nasceu nos Estados Unidos, mas eu conheço os pais deles, que são aqui de Ilhéus, e o jovem terminou o high school ano passado, e já recebeu vários convites para estudar em algumas universidades, e agora chegou um convite para ele conhecer o campo de Harvard agora no mês de junho. Ele está indo para Massachusetts, para a cidade de Boston, né? Que vai conhecer, com certeza vai ficar por lá. E recentemente um sobrinho neto do professor Andrônico, que você conheceu muito bem. Meu professor. Pois é, o sobrinho neto dele, que mora nos Estados Unidos, no momento não recordo qual estado, tem aqui o contato dele, que ele, pesquisando sobre a família dele, ele me questionou, alguém falou para ele lá, que eu tinha alguma noção que poderia dar mais algumas informações a respeito da família dele. E ele é um grande estudioso que está lá, saiu daqui de Bicaraí. Olha, em Bicaraí, quer ver, nós temos aqui um amigo, o doutor Laurêncio, esse é doutor mesmo, Laurêncio, que é presidente do Conselho Regional dos Médicos Veterinários do Distrito Federal, doutor Laurêncio Cruz, primo até de Cal aqui da TAC, etc. Doutor Laurêncio, hoje é uma das maiores autoridades, saindo aqui, ó, nasceu aqui na Salomé, tá? Que, na minha opinião, é um dos bairros, distritos mais esquecidos pelo poder público. Mais esquecido do poder público. De todos os tempos da história de Bicaraí. Dá vontade de chorar quando eu vou ali. E sempre vou lá. Eu costumo sempre ir lá nesse distrito. Ele saiu aqui da Salomé, estudou, depois que eu vim saber, não o conheço pessoalmente, né? Fui conhecê-lo quando ele tomou posse no Ministério da Saúde, que eu conheci pela mídia, mas eu não conheço pessoalmente. E hoje ele faz parte aqui de alguns... Nós temos também, filho de Bicaraí, um médico que está lá em Connecticut, no estado de Connecticut, doutor Bernardo Rodrigues, que é filho do doutor Gideon Rodrigues, que é médico cientista e renomado lá nos Estados Unidos. Como nós também, né? General, né? Não sei se você chegou a ser general. Coronel. Coronel, doutor Marcos. Marcos Ulisses. Marcos Ulisses. Que foi, inclusive, deixa eu fazer uma... Eu não sei se pode, mas me contaram, eu já vou falar. Se não pediram reserva ao jornalista, eu não vou dizer a fonte, né? Mas doutor Marcos Ulisses é filho de Sinezito Carneiro, Dona Dalva Carneiro, irmão de Mário Fraga, irmão de Joey, né? E ele foi o grande líder da conquista do Golfo, foi condecorado como mestre em estratégias pelo governo dos Estados Unidos, foi à reserva e passou a dar palestras por todo o mundo sobre táticas de guerrilhas, de guerra. E hoje ele voltou para o exército dos Estados Unidos para planejar as guerras futuras. Planejar briga, não. Para planejar, para prevenir, para neutralizar futuras guerras. Ele é um coronelzão lá, que ele pega naquele telefone lá e o presidente atende do outro lado. Ele tem essa conexão direta. E hoje o filho dele é subtenente e está em missão nos Estados Unidos. O filho dele está... Nós temos em todas as áreas, entendeu? Filhos de Bicaraí ilustres que completamente desconhecidos aqui na nossa cidade. Como nasceu, faleceu mais ou menos há uns 2 anos, um filho de Bicaraí, que era uma sumidade em artes plásticas, né? O nosso filho de uma das 2 primeiras professoras estaduais de Bicaraí, filho da professora Alzira Mascarenhas, o Ângelo Roberto. O Ângelo Roberto é uma sumidade internacional em artes plásticas. Ângelo Roberto, e eu não conhecia Ângelo Roberto, não sabia quem era Ângelo Roberto. Nas minhas pesquisas, fui no lançamento de um livro aqui do Ciro de Matos, né? Dilival está mandando um abraço para você, viu? Um grande abraço para aquele Dilival. Dilival é uma sumidade. Quando se fala de futebol e música, e Coca-Cola, e outra. O Dilival foi locutor
tinha um programa na primeira rádio de Bicaraí, obviamente pirata, mas foi a primeira rádio, a AM de Bicaraí. E sem falar da figura, é um exemplo de boa educação, né? O Dirival é um cara fantástico. Ele foi também do SAREM, juntamente com o Leal, com o César Assis, que era o Serviço de Autofone, Rádio Educação Montenegro, que era o serviço de alto-falante da emissora Valdir. Então, o Ângelo Roberto, o próprio Ciro Matos, que me falou, rapaz, tem um ilustrador de Bicaraí, que é ele que ilustra meus livros e tal. Ângelo Roberto, eu não sabia quem era. Depois que eu vim saber que era primo de Quiquinho, e Quiquinho me deu mais referências sobre ele, e eu, inclusive, conversava com ele sempre, não só ele. Nosso horário estourou, mas nós temos ainda um grande nome que eu vou me ver a memória agora, que não está mais conosco. Infelizmente, esse vírus terrível, invisível, mas terrível, ceifou a vida dele, retirando bruscamente e prematuramente do nosso convívio, que é o desembargador Chiquito, né? Lá no Paraná, que é também filho de Bicaraí. Primeiro, né? filho de Bicaraí. Não, é uma história assim que só o doutor Francisco Rabelo, ou como a gente conhecia aqui intimamente, né? E ele fazia questão, quando chegava aqui, ele não era desembargador em Bicaraí, ele era Chiquito e Chico Brilha, que eram dois apelidos dele aqui de infância, de juventude. Então, o Chico muito Brilha, simples, uma simplicidade muito grande, não, né? A pessoa que André, não precisa estar dizendo que não. Entendeu? Isso é coisa como se diz. A pessoa que, quando você vê a pessoa falando muito do seu... Desconfie. Desconfie, porque pode ter... Valdir, infelizmente, nosso horário explodiu. O Klaus Faria já está na sacada aí para fazer o Trocando em Miúdos. Do doutor Francisco Pinto Rabelo Filho, ele saiu de Bicaraí com segundo grau aqui na academia, chegou em Maringá, praticamente sem conhecer o Paraná, estudou, fez direito e virou desembargador, o primeiro filho de Bicaraí desembargador na história. Na história, o primeiro filho de Bicaraí a ser desembargador, inclusive em outro estado. Mas nós temos aqui na Bahia doutor João Augusto, né, que foi juiz de direito, né? É o nosso segundo desembargador. Em termos de... O Chiquito já era desembargador. Então, nós temos realmente uma capacidade, o ibicaraense tem uma capacidade intelectual, uma capacidade criativa que não tem ninguém no mundo. E o que eu acho interessante é a sua frase do seu encontro. Em qualquer lugar do mundo tem um de nós. Verdade. E isso, inclusive, foi copiado. Deixa eu só fazer meu apoio cultural rapidinho. Na diretoria do encontro lá de Onápolis. Fazer meu apoio cultural rapidinho, posso deixar a mensagem para os profissionais e aqueles que se acham, que se dizem. Porque hoje em dia todo mundo que tem um telefone, um smartphone na mão, se julga profissional de imprensa. Mas agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromalson Zé, da Centro Malson Zé, Cabe seu bolso, cabe seu orçamento, Eletromalson da Praça de Sampaio, Centro Malson Zé, na Rua João Pessoa. Farmácia Estrela, no cartão da Dagmar Pinto, Farmácia Estrela vendendo medicamentos confiáveis. Conta de água com de luz, telefone, você paga na Farmácia Estrela. Faz também pedido de religação de energia e de água lá na Farmácia Estrela. Um grande abraço do Val Luz, Dona Nenga, Dona Matilde, né? Que é Dona Nenga, lá na Farmácia Estrela. É Matilde o nome dela. Não é Matilde, é Matilde. Né? Lá na Farmácia Estrela, no carro da Dagmar Pinto. Esta arquitetura da Ana Mara, arquiteto da interior urbanista, professor universitário de curso de arquitetura da Unime. Também CRB Smart, no 1 de maio, Supercentro 2 de julho, duas grandes lojas prontas para melhor servir. Grande abraço do Neguerbinho Débora, no CRB Smart 1 de maio, Carla Mela lá no Supercenter da 2 de julho. Meu querido Norman Martins continua empregando em Bicaraí mais de 100 pessoas diretamente com carteira assinada. Grande abraço, meu querido Norman Martins. Box do Perneta vendendo linguiça tradicional e também apimentada, a linguiça caseira, especial. Produtos para sarapatel, para fatada, para fazer aquele mocofato, para fazer a dobradinha, você encontra no Box do Perneta, aceitando todo o cartão de crédito e também de débito. Frigorífico Leal, Frigor Leal do seu Jair, frigorífico das carnes em frente ao Perneta, onde você encontra carne para fritar, aquela carninha para fazer frita, para fazer a carne de panela, um ensopado, o tradicional churrascão baiano, que o povo gaúcho diz que eles... aqui quem sabe fazer é o povo da Bahia, o churrasco. E a melhor carne você encontra lá na família do seu Jair. Seu Jair, esposa e filhos, lá no Frigor Leal, na Praça da Feira. Zé da Farinha, o Zé da Feira, grande abraço. Ari da Feira, aquele abraço, meu querido. Deixar Valdir agora trazer
uma reflexão para os comunicandos Eu- ou comuniqueiros. Você esqueceu de fazer a publicidade aí, vai acabar não jantando o seu jabá hoje lá no escritório. Já mandei mais cedo Não, um abraço. uma mensagem para os proprietários, os frequentadores, mas o comercial você esqueceu. Aí vai ficar sem comer O cuscuz com pimenta. cuscuz e o nosso jabazinho lá. Eu gostaria apenas de deixar uma mensagem a todos aqueles que, de alguma forma, se comunica com o público através das redes sociais, rádio, jornal, televisão, que tem um pouco mais de profissionalismo. Ou pudor. E um pouco mais vamos dizer assim, de reflexão na hora de escrever alguma coisa sobre algo, principalmente se você não tiver conhecimento. Procure quem tem conhecimento e procure ouvir os dois lados. É importante. E jornalismo tem que ouvir os dois lados. E aí deixar o público interpretar ao seu bel prazer. Mas o jornalista deve se preocupar sempre com as duas verdades. Tem a verdade de uma, a verdade do outro e a verdade, né? Isso é interessante. Existe a verdade de A e de B e no meio tem a verdade. Né? Arnoldo Coelho está mandando um grande abraço aqui, boa noite. É um grande comunicador, uma sumidade na área de... Profissional, sério. Um dos primeiros, ontem eu estava contando para meu filho que é jornalista, eu falei, quando ele inclusive foi fazer jornalismo, eu falei, meu filho, basta um doido dentro de casa. Ele disse, pai, mas eu quero fazer jornalismo, então faça. Ele disse, jornalista é tudo doido, tá bom, eu sou doido. Mas doido por ver um mundo melhor e tudo mais. Então, o Arnoldo, por exemplo, é uma sumidade, um dos primeiros na região, que sabe da Bahia, a dominar os programas de computação, os primeiros computadores, inclusive, ele tem uma Ferrari na casa dele, né? É verdade, Tem um Mac. que eu não sei, Atualizado, viu? eu tenho que passar para você falar. É um Mac atualizado. Da Apple. Não sei nem falar inglês. Um grande abraço. É da maçã. O Apple da maçã. É da maçã. Melhoras com o Arnoldo aí, que ainda está se recuperando. Tá com a mão aberta ainda. Do acidentezinho que ele teve. Não tem aqui quem é o Elivânia Menezes, grande abraço. Não tem aqui, eu vou encerrar com uma frase que não tem autor aqui, para mim está desconhecido, mas diz assim, ó: pessoas com medo não mudam o país. A imprensa noticia o vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa. Pessoas com medo não mudam o país. E ele termina dizendo, quarto poder. A imprensa é o quarto poder. Continua sendo. Grande abraço. A imprensa é responsável. A imprensa é responsável. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Eu sou André Luiz Evangelista, para estar aqui com o Valdir Montenegro, radialista, jornalista, marqueteiro, historiador, professor e, segundo ele, grande curioso de qualquer assunto que envolva Ibicaraí e o trabalhar do cérebro. Grande abraço, tá vindo a Dr. Carlos Farias com o programa Trocando em Miúdos. Um abraço!